gente! Eu sou a Prof. Cris e hoje eu vim aqui te ajudar a pronunciar francês com mais segurança, com mais tranquilidade e com mais qualidade também. É muito importante a gente aprender a pronunciar bem, não só ter um vocabulário muito vasto, enfim. Mas quando a gente sabe pronunciar bem, mesmo as palavras mais simples ganham um nível muito maior de excelência e com certeza atraem olhares e elogios. Então é isso, nós aqui no Le Decollage estamos semanalmente, sempre presentes, querendo ser aquela presença amiga que te pega pela mão, que vai te ajudando em todos os teus passos do francês, desde o zero, até que você consiga se expressar com naturalidade, com confiança. Por isso que a gente pega o teu dia a dia como nossa massa de manobra, como nossa base para te ensinar a evoluir cada vez mais no francês. Eu estou muito feliz porque eu sei que a aula de hoje vai ser muito produtiva para você. Eu trouxe algumas palavras de difícil pronúncia, porque através delas eu vou te ajudar a pronunciar muitas outras que pode ser a tua dificuldade, palavras e sons que talvez você ainda não conseguiu desenvolver tanta habilidade assim para pronunciar. Tudo bem? Então vamos comigo. Olha só, a primeira palavra em francês, aerodrome. Aerodrome. Então, se você tem o acento agudo sobre a letra E, você vai pronunciar o oposto do português. Então, a tua lógica da língua portuguesa te pede para pronunciar esse E com o som aberto, né? Mas você vai pronunciar com o som fechado. E, aerodrome. E esse R aí, geralmente a gente tem uma dificuldadezinha no francês quando o R está logo depois de uma consoante, né? Então, é esse R rasgado aqui na garganta. Drome, drome, drome. Prof, quando você fala essa palavra, eu tenho a sensação que esse é um A. Como é isso? Na verdade, gente, esse E final é mudo. É sem acento na posição final é mudo. E esse som EMA que eu estou pronunciando é do M, tá? É o EMA. Em francês a gente não fala M, como em português, né? Parece até que tem o I no final. Não. Por isso que a pronúncia dessa palavra é aerodrome. EMA. Aerodrome. E agora você pode parar o vídeo e você tentar e pronunciar, tá? Sempre lembra, gente, principalmente em relação à pronúncia, a repetição é um caminho para a perfeição. Desgivrage, mesma coisa. O E com acento agudo, E, som fechado, D, givrage. E final mudo, sobra o G, J, J, desgivrage, ok? Que é o degelo. Elissa, o que eu tenho para te falar em relação a essa palavra? O H em francês nunca tem som. Nunca, independente da posição que ele exerça, que ele esteja ali na palavra. E com acento agudo, você já sabe, é o som fechado, como se para nós no português fosse um circunflexo. E, lis, e final sem acento, mudo. Prof, o E na posição final sempre vai ser mudo? Gente, o E na posição final, ele sempre é mudo, exceto quando ele tem o acento agudo, tá? A exceção é essa. Aerofran, aerofran. Nossa, prof. E e N, você está falando só com o som an. Isso mesmo. E e N é uma nasal que tem o som an, tá bem? Então, nada de falar frame. Ninguém vai te entender. Ninguém vai te entender. Aerofran, aerofran. Sempre fazendo exercício de pausar o vídeo e repetir as palavras. Altimètre, altimètre. O L em francês jamais tem som de U. O L em francês jamais tem som de U. Então, é esse som que a gente faz com a língua, ala.
levando a ponta da língua ao céu da boca. Altimétre. Nós já vimos também, se você não viu a aula sobre os acentos aqui no YouTube, vai lá ver essa aula que ela está bem, bem rica em detalhes, ela com certeza vai te ajudar bastante a entender. Mas o E com acento grave, a gente pronuncia aberto. Tá bem? O E final é mudo, não tem acento agudo. Então, altimétre, mètre, tá? Cuidado para não comer as letras que devem ser pronunciadas. Às vezes eu observo que, como tem muitas letras mudas na posição final nas palavras, os alunos tendem a querer quase falar só até a metade da palavra. Cuidado, é muito importante pronunciar todas as consoantes que devem ser pronunciadas, né? Muito importante. Altimétre, éclatement, éclat ó o som do E francês, tá? Lábios de O, som de E. T, T. Éclatement, éclatement. N é a nasal 1, tá? É uma nasal, a gente pronuncia on, com os lábios mais abertos, e o T na posição final é uma consoante muda. Em relação ao som do T, ele nem é aquele T exatamente como a maioria de nós falamos, tá, té, ti, tá? E nem é aquele T também, tipo de algumas regiões do Nordeste, ti. Ele também não é. Eu digo sempre que ele fica ali no meio termo, sabe? Ele é um T suave. Eu produzo o T, assim como o D no francês, com a ponta da língua, logo atrás dos dentes aqui da frente. Então é éclate, éclatement, éclatement. O D também, d, tá? Bien. Empennage. Ah, prof, já entendi, porque eu assisti a tua aula de nasais. Se eu tenho S seguido de M ou N, eu vou ter a nasal 1. Isso mesmo. On, por isso que nada de falar em, né? Empenage. Nossa, prof, mas aqui eu tenho EN. Não seria também uma nasal, o som da nasal 1? Não por conta da vogal que vem depois. Aqui também, se a gente for separar as sílabas, a gente vai ver que a gente não tem mais a nasal, que quebrou, a vogal sempre quebra a nasal. Então, ompenaja, tá? Sempre que você tiver uma vogal depois do M ou do N, seja um M ou dois, um N ou dois, não importa, a nasal não existe mais ali. A palavra impulso, pousser. Essa palavra nos lembra a importância de conhecermos as combinaisons. O tem som de U. Dois S's entre duas vogais é o som do S, como no português, tá? E o E com acento agudo, a gente já aprendeu que ele tem o som fechado. Então, pousser. Essa questão do S, ela é importante, gente, porque se a gente tem som R entre duas vogais, o som não muda em francês. Mas se a gente tem som S, muda, tá? Ele fica com o som de Z. Por exemplo, a palavra deserto. Vou até escrever para vocês aqui, deserto. A gente tem aí um S entre duas vogais, a gente pronuncia desert. E na palavra sobremesa, a gente tem dois S's entre duas vogais e a pronúncia é de S, dessert. Então, muito importante. Pode mudar completamente o sentido da tua frase. Outro exemplo onde isso aparece, na palavra poisson. Poisson, você tem aí o S entre duas vogais, que é a palavra veneno. E poisson, que é peixe,
dois S's entre duas vogais, som de S. Então, muito cuidado, senão você vai falar veneno quando precisaria usar a palavra peixe. Precisamos prestar atenção com isso. E lembre-se, em relação ao R não muda. Um R, dois R's não muda. Sempre tem esse som R que nasce aqui na garganta, ok? A gente tem também a palavra turbulence. E talvez a dificuldade de pronúncia dessa palavra para você seja o som do francês. Lembra lá, lembra comigo. Lábios de U, som de I. Turbulence. Aqui eu tenho N nasal 1 e o E na posição final é mudo, turbulence. E aqui, gente, olha só, fü, o francês, o S entre duas vogais, som de Z, na verdade, som de Z, como a gente acabou de ver, fusée, fuselage, fuselage, tá bem? Fuselage, e francês, iaja. E a palavra fila, que a gente pronuncia que. Às vezes eu percebo também que os alunos têm dificuldade em pronunciar essa palavra. Lembra, gente, que o QU tem som de K. Então, essas duas palavras já virou um som só. Perdão, essas duas letras têm um único som, que é o do K. Depois eu tenho uma combinaison EU. A combinaison EU tem o som do E francês, E. E o E final é o que, gente? É mudo. Ou seja, som do K, som do E francês. Que. Ok? É isso, espero que essa aula tenha sido útil e te ajude a cada vez pronunciar francês com mais confiança, com mais autonomia, sem ter aquela tensão que tanto nos prejudica na hora de falar. E sempre traz contigo em mente a seguinte reflexão: vale mais que eu pronuncie bem, mesmo que eu tenha um vocabulário um pouco ainda restrito, do que eu me preocupar em saber tantas palavras, em saber falar de tantos assuntos, se a minha pronúncia não é clara. O que adianta? Será que vão me entender se a minha pronúncia não for clara? Então, gente, vale a pena sim se debruçar sobre os sons em francês e dar o teu melhor na pronúncia francesa. A gente se vê na próxima aula. Bisous, au revoir!